um prazer ter você aqui conosco para conversar um pouco sobre o grupo Certifica Co. Bom dia, Suzana, bom dia, Regina. Prazer todo meu estar aqui falando mais uma vez com vocês. Diretamente de Formiga, Para o Minas mundo. Gerais. Exatamente, a Formiga capital para o mundial mundo. do certificado digital. É verdade, isso mesmo. Olha, vamos conversar agora com você. Vamos começar falando um pouco sobre a sua formação. Então, você é formado em Direito e Contabilidade, né? E como tem mais? Não, é isso. Então, Formação acadêmica, sim, né? É essa. o resto é da vida, né, Heitor? É isso aí. Olha, então a gente queria saber como essa sua formação, né, acadêmica contribuiu para a formação do grupo. Vamos lá, eu gosto de contar essa história, eu vou contar de forma um pouco mais curta, né? Mas o meu sonho, enquanto adolescente ali, era cursar, né, alguma faculdade relacionada à tecnologia, né? Então eu queria cursar ciência da computação, mecatrônica, eu era apaixonado com tecnologia, programação, computação, fazia site, enfim, era bem curioso nessa área, né? Olha que legal. E aí, por motivos do destino, né? Meu pai é contador, ele sempre preocupado em eu aprender uma profissão e conseguir ter o meu próprio dinheiro ali, né? Conseguir aprender uma profissão. Ele falou, ó, bom, eu respeito seu sonho, mas eu vou te dar um conselho, né? Faça contabilidade, que aqui eu preciso de gente para me ajudar. Você aprende a profissão de contabilidade, depois você pode me ajudar aqui, ganhar o seu dinheiro, que ganhar dinheiro não é fácil, né? E depois que você formar em contabilidade, você vai ter 21 anos, você pode estudar ainda, né, a sua ciência da computação, o outro curso que você quiser. O fato é que a faculdade de contabilidade vai te dar uma base muito boa para você fazer qualquer outro curso ou abrir um negócio relacionado à tecnologia futuramente. E aí eu comecei a faculdade de contabilidade, comecei a trabalhar com meu pai e me envolvi muito, né, na questão de ajudar, né, ajudar os empresários, ajudar a abrir uma empresa, ajudar a conduzir, calcular um imposto, calcular um custo, né, aquele dia a dia ali lidando com vários tipos de negócio. E quando acabei o curso de contabilidade, já estava super engajado ali no escritório contábil, super engajado de trabalhar junto com meu pai, né? Achava, muita gente não dá certo, mas eu achava isso super positivo, né? Estar ali do lado dele todo dia e contribuindo para o negócio dele. Como eu estava muito engajado, eu decidi fazer o curso de Direito. Por quê? Porque as empresas que eu atendia, elas tinham muita carência também para poder fazer um contrato, fazer um acordo acionista, para pegar um conselho em alguma causa trabalhista. E foi aí que eu emendei a outra faculdade e fiz o Direito também, para melhorar a minha formação e conseguir ajudar ainda mais os meus clientes, né? Isso eu fiquei 9 anos na faculdade, né? Me formei advogado também, tenho OAB, tenho CRC, atuei pouco como advogado. Por quê? Porque no meio, né, da faculdade de Direito, eu montei a Certifica Minas, né, a empresa de certificado digital, isso em 2013. E durante o curso de Direito, né, a empresa começou a crescer e quando eu me formei em advogado, a empresa estava crescendo muito já, a Certifica Minas, e aí eu tive que escolher, né, em que me dedicar o meu tempo mais. E aí eu deixei um pouco de lado o direito, né, dividi o meu tempo entre a contabilidade, que era do meu pai, e a minha empresa, né, de certificado digital de tecnologia. E com o passar dos anos, né, a empresa de certificado digital, a Certifica, foi crescendo até eu abandonar a contabilidade ali de vez e me dedicar inteiramente ao negócio de tecnologia. Então, a formação, né, por coincidência, o meu sonho era mexer na área de tecnologia, eu tive que percorrer esse caminho todo para cair em uma empresa de tecnologia no futuro. É curioso, mas não é por acaso também, né? Se não fosse toda essa formação em contabilidade e direito, talvez eu não teria base, né, para construir esse negócio que eu construí hoje, né? Que não é só tecnologia, não é só certificado digital, não é só venda, né? Administrar uma empresa e criar um negócio
das devidas proporções que a Certifica, o grupo Certifica hoje, é muito desafiador, né? E realmente, se eu não tivesse uma base sólida, uma base bem construída, eu não conseguiria chegar, né, até o ponto que a gente chegou hoje, tá? Então, falando um pouco da minha história em geral, acho que consegui resumir bem, né, os desafios que eu passei e, por um acaso, né, ou não acaso, eu caí hoje no momento que eu estou. Olha, eu concordo integralmente com o que você está falando. Eu também comecei a minha formação em contabilidade. Não sou contadora, mas eu trabalhava como estagiária no que era a Ernest Young lá em 1900 e perdi as contas. Acho que eu comecei junto com o Luca Paciolo. E Ah, aí, eu acho que assim, realmente, contabilidade para quem faz gestão de negócio, bem utilizada, a contabilidade é a base de qualquer coisa. Eu concordo integralmente e falo com os iniciantes hoje em dia que tem que aprender um pouco de contabilidade, sim, porque com isso você consegue dar muita base para suas decisões. E assim, a gente vê que o bom contador, aquele que realmente sai um pouco da caixinha e começa a ver a gestão do negócio, ele se desenvolve bastante no meio, né? E a E isso gente. foi só interrompendo, isso foi o principal, né? Acho que a minha convivência na época, o escritório contábil atendia mais de 300 empresas. Então, a minha convivência com o empresário bom, empresário ruim, com o hum, empresário que tratava bem funcionário, que tratava mal, Uhum. com o empresário que era muito bom em venda, com o empresário que tinha ótimas outras qualidades. Isso tudo foi me ajudando, né, a criar uma bagagem muito grande para aplicar depois nas minhas empresas. É verdade. Então, agora dando um salto no que você contou para uma outra questão mais presente, né? Você comprou a Brai, adquiriu a Brai, você criou a Singular, a primeira AC, a criação da AC de primeiro nível singular. Como é que isso se alinha todo com a sua estratégia de crescimento do grupo? Você podia dar um pouquinho mais de detalhes sobre esse momento atual do grupo Certifica Co? Bom, vamos lá. A gente sempre ouve falar, né, e tem vários casos de vários negócios de ramos diferentes. O primeiro ponto de todo negócio é a força de venda, né? Então, isso eu tenho muita experiência, já vi vários exemplos. Tem muitas empresas que têm produtos ruins, mas sabem vender muito, ter uma força de venda incrível, né? Por que eu estou considerando isso, né? A origem da Certifica Minas, depois Certifica, é uma origem na constituição de uma rede de venda e de validação de certificado digital. Uhum. A nossa origem, nós somos muito bons em venda e somos muito bons em fazer a gestão de uma rede de vendas e de validação de certificado digital. Uhum. E ponto. Né? Porém, no meio do caminho, a gente começou a sentir ali a falta de estar alinhado às expectativas do produto, né? Então, a gente tinha a venda, mas a gente não mandava na tecnologia e a gente não mandava nas características do produto. Então, eu hum, vendia um produto que eu tinha que obrigar o meu cliente a passar pela jornada do meu fornecedor e não da minha jornada, né? E ali isso foi começando a limitar um pouco o nosso crescimento, né, enquanto empresa de gestão e venda. A gente não conseguia trabalhar a jornada do cliente, a jornada do distribuidor da forma que a gente gostaria, né? E aí foi que a decisão foi tomada de dar um passo para frente, né? Se somos muito bons em gestão e venda, temos também que ter o nosso próprio produto, temos que direcionar, né, a nossa rede de venda, direcionar o nosso cliente com o nosso produto da forma que a gente imagina que vai ser melhor. E aí sim foi uma corrida, né, que eu comecei lá em 2017 em busca de tornar a nossa empresa também uma empresa de tecnologia, né, não só uma empresa de distribuição. E, né, óbvio, conversando com muita gente de mercado, muita gente fala que comecei essa resposta dando uma reflexão que o dinheiro está na competência da venda, né? Mas tem várias opiniões ao contrário que fala que o dinheiro está na tecnologia, né? Não é um nem outro, não existe nem certo nem errado. A tecnologia tem um valor enorme
mas se não tiver, quem vende também não tem valor nenhum. Então, um Não depende tem. do outro, Uhum. né? É Então, por que verdade. não a gente não dar esse passo em ter a nossa própria tecnologia? E aí fez todo sentido a gente encontrar a Brai, né? Uma empresa, a gente está em Formiga, a Certifica, a Brai está em Florianópolis, uma empresa há Isso. mais de 20 anos. Uhum. É longe, né? Um lugar do outro, se for pensar assim, olhando No no mapa. mapa. Mas a gente encontrou a Brai no momento ali de transição do fundador, né? O fundador, a Brai tem mais de 20 anos e o fundador já estava querendo fazer uma transição para uma outra pessoa, né? O momento ali da empresa, ele era propício para a minha entrada, né? Como profissional, para ajudar e como sócio também. Uhum. E não só também a vontade da Brai, a Brai foi o contrário da Certifica, né? A Brai sempre foi uma empresa de tecnologia que não tinha uma força de venda, não tinha uma força de venda Então, que fosse atuante, levar né? ela É. É. tão atuante, que fosse levar ela para outro patamar, né? E aí casou as duas coisas, né? Eles precisavam de alguém para poder colocar o certificado na rua, a Brai, e eu precisava de alguém para poder produzir a tecnologia para mim. E a Uhum. gente juntou essas duas necessidades e constituímos a Singular, né? Enquanto sociedade, Certifica e Brai, né? Que é a nossa sede primeiro nível, hoje devidamente credenciada, né? Tecnologia Brai, força de venda Certifica. Só que desde esse primeiro momento eu já sabia que o nosso negócio principal estaria muito ligado à tecnologia no futuro. Então, Uhum. enquanto Certifica, enquanto Heitor, eu não poderia continuar o negócio sem pensar em ser proprietário, em ter, né, participação na Braille Tecnologia, porque no fundo, no final, iria ser tudo a mesma coisa, né? Uhum. Então, antes de começar qualquer negócio, eu já costurei todo esse acordo com opções de compra para que no futuro a gente se tornasse uma coisa só. E aí, né, acho que dando continuidade ao planejamento, e hoje eu vejo que foi uma decisão muito assertiva, né, e foi um acordo muito bem costurado. Acabamos, depois que subimos, né, constituímos e lançamos a Singular, a gente transferiu a nossa rede de venda para a Singular, a gente acabou, né, fazendo a opção de compra e adquirindo a Brai Tecnologia, né, para além, né, de juntar todas as empresas, né, dentro de um grupo só, de uma gestão só, nós também, né, agregarmos as competências, né? Não queremos ser uma empresa só de certificação digital. A gente enxerga a certificação digital dentro de um pacote, né? Uhum. Ela é mais um produto, mais uma evidência de todo um processo de formalização de segurança, né, que tem que ter ali desde a identificação, da assinatura, da guarda do documento. Então, o certificado digital está inserido nesse contexto e a Brai transita por todos esses contextos, né? O projeto do futuro é que, né, o grupo esteja muito presente em todos os contextos de identificação, de formalização, de registro, de guarda de documentos. Há um caminho ainda a ser percorrido, estamos consolidando as empresas, consolidando a estratégia, mas, né, o futuro, para mim, hoje, ele é bem claro, né? A gente nasce da necessidade de distribuição de certificado digital, né? E agora a gente está passando passando para frente com o objetivo de estar mais presente, né, no uso, né, do certificado digital. Então, acho que, resumidamente, é isso. É. Você, Heitor, acabou de dar um panorama falando sobre algumas empresas, citou alguns nomes das empresas do grupo. Explica para a gente quais são as atuações críticas dentro do grupo de cada empresa. Brai isso, Singular isso e etc. e tal. Isso, vamos lá. Hoje, atualmente, né, a Brai, ela atua como uma fornecedora de tecnologia, né, mas ela fornece todos os sistemas de certificação digital para Singular e Certifica, tá? E, além disso, ela atua com os produtos de assinatura digital, carimbo de tempo e identificação, tá? Uhum. Então, é muito mais ligado às transações, né? A gente chama de transações, que é nada mais, né, que a identificação, formalização, registro e guarda do documento digital, tá? A Singular é a nossa C,
de primeiro nível devidamente credenciada, né, e apta à emissão do certificado digital ICP Brasil. Ela foi constituída, né, credenciada para esse fim. Ela opera como uma AC normativa, né, onde ela credencia várias ACs e várias ARs para se vender certificado digital. A Certifica, ela entra num contexto de gestão da nossa rede de emissão de certificado digital, né? Então, todo o apoio, toda a gestão da rede, todo o acompanhamento que existe hoje sobre força de venda, sobre gestão de certificados, sobre a educação em geral da rede, ela é feita pela Certifica, né? Então, pode se parecer confuso, né? Certifica e Singular fazem a mesma coisa, mas na prática a gente enxerga muito mais a Singular como a nossa CIA normativa, a nossa marca enquanto certificado digital, e a Certifica muito mais como a gestora de toda essa rede de certificação digital. Tá? Então, basicamente, poderia ser as 3 empresas uma empresa só. Tá? Então, hoje a gente tem no mercado, é de conhecimento de vocês, do nosso público todo, né? Os nossos concorrentes não têm os mesmos produtos, as mesmas competências igual nós temos, né? A Brai tem algumas coisas a mais ali, mas poderíamos, a maioria dos concorrentes, eles têm a abordagem com uma marca só, né? Nós, como a origem das nossas empresas são diferentes, né? A Brai tem uma origem há 20 anos, já tem clientes constituídos, a Certifica tem uma origem diferente no varejo, com distribuição, e a Singular nasceu simplesmente para ser uma CIA normativa de primeiro nível. Não fez muito sentido a gente trabalhar as 3 marcas em conjunto, porque cada empresa tem vida própria, né? Como hoje a gente fez a fusão, a gente atua como uma empresa só, atuamos como um grupo, porém com atuações distintas entre as 3 marcas, tá? Consolidando, somos uma só, né? Porém com 3 frentes diferentes. Bom, você acabou então de resumir: Singular, emissão de certificado, Certifica, distribuição, e Brai entra como Tecnologia. seu braço de tecnologia. Você acredita que esse ciclo já está fechado? Ou você vai para novas aquisições e outra atividade do grupo? A gente tem um objetivo aqui enquanto falamos de ICP Brasil, de certificação digital, óbvio, queremos sim consolidar a nossa rede, consolidar como o primeiro player emissor de certificado de ICP Brasil no Brasil, né? E isso passa por algumas, né, fusões e aquisições no mercado. A ideia nossa é que a gente consolide a nossa participação nacional um pouco mais, tá? Com algumas fusões e aquisições pontuais, né? Nós enxergamos, né, que há um mercado muito grande para se trabalhar enquanto se fala em identificação, assinatura, registro, formalização digital, né, que está ali na caixinha da Brai, né, e nós estamos, né, muito empenhados em desenvolver esse mercado, óbvio, né, em utilizar toda a rede que a gente tem, tudo que a gente tem na ICP Brasil, mas desenvolver esse mercado de assinaturas também, tá? Além disso, né, eu sempre falo que essa competência que nós desenvolvemos do varejo, ela também tem que ser aproveitada, né? Nós temos um canal de distribuição em quase todos os municípios do Brasil, de distribuição de certificado, né? E vários desses canais estão aptos para distribuir outros produtos também. Então, a gente tem ali ainda uma vocação, né, muito grande em distribuição de soluções e uma vocação muito grande em educação também, né? Essa rede não foi construída por acaso, né? Ela foi construída com muita educação, com muito treinamento, com muito acompanhamento, né? Com ferramenta de gestão. Nós somos competentes nisso, né? Então, o futuro do nosso negócio, de novas aquisições, de novos negócios, ele passa, né, por a gente considerar que identificação, assinatura, formalização, há um mercado enorme, crescente número de fraude, crescente necessidade, né, de mais segurança na transação de documentos digitais, e também a gente tem outra vertente que é a nossa força comercial de distribuição no varejo. Então, eu sempre olho para esses 2
pilares do nosso negócio e, óbvio, os investimentos vão ser direcionados para isso. Eu sempre brinco que eh, a gente está só começando, né? Eu estou bem animado para os próximos 5, 10 anos, porque eu acho que se a gente conseguiu chegar até aqui com pouca estrutura, né? Com pouco conhecimento, com profissionais em desenvolvimento, e agora o estágio que a gente está, né? Com uma estrutura melhor, com faturamento muito melhor, com profissionais mais capacitados e com muito mais oportunidades, eu acho que a gente tem tudo para construir, né, construir ainda muito mais nesses 2 mercados que eu citei aqui. Uhum. Você falou sobre cultura e tudo mais. Essa cultura é muito forte, a gente vê que essa cultura é muito forte no grupo todo, né? Você conseguiu transferir ou transmitir todos os valores que vocês tinham inicialmente na Certifica Minas para o grupo de uma forma geral, inclusive para a Brai, que já vem de uma outra história de 20 anos, com outro tipo de cultura? Olha, falar de cultura é é uma é sempre ali difícil, né. É. Se me perguntar como eu criei a cultura da Certifica, eu não vou saber te falar, é uma coisa muito. Foi na intuição, né? A gente vê o reflexo dos meus pequenos atos desde do dia 1 da empresa, né. É, do exemplo, né? E e aí reflexo dos pequenos atos das outras pessoas, né. Eu costumo muito falar Uhum. isso, que a Certifica tem o meu jeito, tem a minha cara e mesmo as pessoas fazendo as coisas que eu gostaria que do jeito que eu gostaria que fizesse, elas não sabem que eu faço assim também, porque o exemplo, né, ele motiva as pessoas. Mas assim, a gente sempre cuidou muito da cultura. Acho que quando eu comecei a Certifica, eu tinha 25 anos, então, né, era jovem, né, tinha um gás, uma vontade muito grande de fazer acontecer, tenho até hoje, né, mas um contexto que, que a gente tinha que construir, né, e a gente entrou num ambiente muito bom, que as coisas só davam certo. Eu acho que a nossa energia que a gente colocou no negócio sempre foi muito alta, né, e todo mundo que estava à minha volta, obviamente, eram pessoas muito jovens que estavam no mesmo contexto, né. Hoje, óbvio, a gente ainda nós trabalhamos assim, né, nós somos uma empresa jovem, uma empresa com energia muito alta, né, que realmente enxerga, pensa o futuro e não tem limite para isso, né. E chegando na Brai, né, que é uma empresa que já estava há mais de 20 anos, o fundador, hoje ele está com 66 anos, né. Então a forma de liderar uma empresa quando você tem 25 ou É 66 diferente. anos, É bem ela é diferente. diferente. É, Ela não existe, mas olha, não existe É certo ou errado, não diferente. existe bom ou ruim, mas é diferente, né, Exatamente. e ali acaba refletindo um pouco. Então, eu tive muita abertura, muita confiança, tá, do Roth, do meu sócio lá hoje, né, que abriu as portas para mim lá. Ele já sentia essa necessidade de passar o bastão para frente, né: "Olha, preciso de alguém que seja dono aqui junto comigo, que dê um gás na empresa, que viva isso aqui um pouco mais. Eu fiz o que eu pude fazer durante esse tempo, mas agora eu preciso de alguém para oxigenar. Não quero sair, quero ajudar, mas eu sinto essa necessidade." Então, assim, eu peguei esse contexto de transição, né, que Eu vou te interromper para dar um depoimento. A Brai, você está falando do contexto dela e da cultura, agora, inegavelmente, é uma empresa sempre muito bem-sucedida, desde o início, e muito respeitada no mercado. A gente está nesse mercado há muitos anos, a gente tem, né, Suzana, uma referência excelente da Brai, e do seu então, fundador. e do fundador também. Uhum. sim, e isso que eu lembro até hoje, a Conversa com ele, primeira né? vez, a primeira conversa com eles, né, me gerou uma credibilidade, acho que de ambas as partes, né. Eu sentei ali na frente deles e eu já abri meu computador, eu já redigi um acordo ali de Levando negócio. intenções, é. Uhum.
do zero, eu escrevi ali na frente dos sócios mesmo, em menos de uma hora. O pessoal falou: pô, mas como que você escreveu um acordo de forma tão fácil? Eu falei: não, eu já fui advogado, eu sei escrever, vamos lá. E eu já abri uma planilha, já fiz conta, já fui, já projetei, já montamos plano de negócio, e eu acho que ali eles viram que a minha vontade de fazer acontecer também, minha disposição e minha capacidade de articular o negócio gerou uma confiança também, né? Foi muito importante, eu acho, principalmente a liberdade que me foi dada, né, para eu poder atuar da minha forma. Então, eu falo que isso é muito, talvez isso não, as pessoas não enxergam, né, não enxergam isso de uma forma que deveria enxergar, mas o simples fato de abrir a porta para mim, confiar no meu trabalho, né, e falar: bom, faça o que você quiser, confie no seu trabalho, te apoio em qualquer decisão, né. Isso para mim já bastou para eu entrar dentro da Brai e conseguir, formalizar e construir todo esse projeto. Hoje eu vejo, né, a gente está colhendo frutos de toda essa iniciativa minha. Estou falando de Formiga, né? Hoje eu estou aqui em Formiga, mas eu fiquei 3 anos indo para Florianópolis, semana sim, semana não. E assim, é longe, né? Longe, é cansativo, foi várias horas de estrada, de avião, e vai para lá, vai para cá, dá errado o negócio, volta. Foi pesado, mas a gente vê que o trabalho foi feito da forma correta. Hoje a gente está bem consolidado, bem ajustado, com muita oportunidade, com todo mundo trabalhando, pensando na mesma coisa. E aí, voltando à pergunta inicial, cultura, né? Acho que apesar de catarinenses serem diferentes de mineiros, né? A gente tem um DNA um pouco diferente, mas eu me dei muito bem, né, com todas as pessoas que já estavam na Braia há muitos anos, né? E eu senti ali em todos a vontade de prosperar, de crescer, de fazer da Braia uma empresa melhor e uma empresa maior, tá? E Uhum, isso foi muito importante para eu poder também realizar o meu trabalho. Culturalmente é diferente? É totalmente diferente, tá? uhum, Mas eu acho que o propósito acaba movendo tudo e aparando essas arestas, né? Hoje uhum. a gente está em caminho, em construção de uma cultura em comum, e isso é feito com pequenos gestos, pequenos Pequenos atos, né? atos, Então, é. todos Uhum, os dias a gente sobe uma escadinha, né, no sentido de unificar a nossa cultura para que a gente ande, né, ainda mais no mesmo rumo. é. A gente vê aqui de fora, vocês como um time, né, a Muito Certifica, né, coeso, né? Muito coeso. muito forte em vendas e atuação no mercado, e eles também é um timaço de técnicos, né, porque, a gente tem que tirar o chapéu, são profissionais de primeiríssima nível, né, Suzana? São sim. E, bom, falando de cultura e tal, a gente vai agora falar um pouco do mercado global. O mercado global hoje é muito capitaneado, inclusive, por empresas como Meta e Amazon, estão voltando, a sua atividade presencial. E a gente queria ouvir de você e falar também um pouco para os empresários e que estão nos assistindo agora, como é que você vê esse momento de transição e como o grupo Certifica se posiciona nessa vertente de, Home, presencial, home office, híbrido, remoto, híbrido. como é que você vê isso? Vamos lá, esse é um desafio muito grande falar disso. Eu tenho as minhas convicções, né, e as minhas preferências, óbvio, mas eu tive que me adaptar para poder continuar o negócio, né? Então, assim, se me perguntar se eu sou a favor do trabalho híbrido ou do home office, eu não sou a favor, tá? Eu sou contra. Eu acho que a gente vindo para a empresa, eu acho que a gente trabalhando presencialmente, acho que a gente ganha muita experiência de vida, de troca, né? Enfim, acho que é infinitamente incomparável, né, a quantidade de benefícios que a gente tem num trabalho presencial, né? Porém, né, isso eu estou falando num contexto que eu trabalhei a maior parte da minha vida profissional, que é um contexto de Formiga, que aqui o nosso colaborador que mora mais longe, ele demora 10 minutos para chegar em casa de carro ou
10 até menos, minutos a né? pé. Não, eu É, ainda parando para comer um pãozinho de queijo. 10 minutos a eu, pé. ga- eu gasto 2 minutos a pé. Então, assim, todo mundo vai almoçar em casa, né? E dá para tirar um Isso é uma cochilo depois do beleza. almoço ainda. É. Então, é um contexto que ali, na época da pandemia, a gente fazia escala, né, para home office, que não podia vir trabalhar todo mundo, e o pessoal brigava para não ficar em casa, brigava É, para vir, não podia ficar em casa de jeito nenhum, né, é. enfim. Quando eu chego num contexto de Florianópolis, nós já estamos falando de uma cidade grande, não tão grande, né, Floripa ainda, mas com trânsito difícil, Intenso. e aí as pessoas, muita gente mora fora da ilha, porque o custo de morar fora da ilha é menor, e aí é um contexto que pessoas demoravam 1 hora e meia para chegar ao trabalho, e depois mais 1 hora e meia para ir de volta. Então, esse contexto da pessoa perder 3, 4 horas por dia no trânsito, ele influencia, sim, a qualidade de vida, né, e o rendimento do trabalhador. E aí a gente tem que também pensar, né, na, no aspecto do bem-estar também, né? Acho que é sim possível trabalhar à distância, trabalhar na home office, né, mas não é a minha preferência. E aí eu acho que em Florianópolis, basicamente, a gente fez pesquisa com várias outras empresas, tem a pesquisa da Associação também das Empresas de Tecnologia, e a maioria das empresas, né, mais de 80% hoje estão trabalhando no modelo híbrido, né, que é 3 dias na empresa, 2 dias Em casa. Em remoto, casa, é. em Uhum, casa, né? E uhum, aí eu acho que funciona bem, né? Porque a gente consegue equilibrar o bem-estar ali da pessoa, não ter que pegar trânsito todo dia e uhum, estar sempre presente com o pessoal no escritório, né? uhum. Então, para mim, o home office funciona 100%, o presencial para mim é 100%, é isso que eu gostaria, mas bom, vamos flexibilizar porque o bem-estar do colaborador ele é muito importante também. E mais agora, recentemente, tá? E aí a gente não pode nunca defender uma verdade absoluta, né? Porque É a gente não sabe se a gente verdade. vai dar conta de cumprir. É, Nós estamos num contexto hoje de que é muito difícil, por exemplo, se contratar um bom profissional de marketing, né? Um bom profissional de performance em marketing. Formiga é uma cidade pequena, não consigo contratar em Formiga, nem em cidades ao redor aqui. A gente não tem muitas empresas que têm departamentos de marketing, né? A gente vai para Florianópolis, é muito concorrido também, algumas vagas, né? Por quê? Porque tem muita empresa de tecnologia lá, tem muita empresa que demanda esses profissionais. E aí a gente acaba tendo que aceitar, né, algumas vagas 100% home office. Por quê? Pelo motivo de não conseguirmos contratar, né, nas localidades que nós estamos. E isso tem se tornado cada vez mais frequente aqui dentro do grupo, porque cada dia que passa a gente precisa de profissionais com capacidades técnicas mais específicas, né? Então, Uhum. hoje não existe uma receita de bolo para o trabalho presencial, home office ou híbrido, né? Acho que cada caso é um caso. É. A nossa cultura e a nossa preferência, né? E o que buscamos é sempre o presencial, mas a gente sabe que vai ter exceções. É verdade. Também depende muito do perfil da área, do cargo, né, que você tá buscando, porque as pessoas de software, de desenvolvimento e tudo mais, eles trabalham bem sozinhos e até melhor, eu acho, do que num ambiente mais fechado, Isso, mais de empresa. regra número 1, vendedor é 100% presencial, não tem É, nem híbrido nem nada, isso vendedor eu não abro mão. é, Agora, desenvolvedor, é se eu tranquilo. obrigar o desenvolvedor a ir para a empresa, ele vai arrumar emprego em outro lugar. Não, e também, e o atendimento ao cliente, como suporte, saque também, como é que é o seu aí? Aqui é todo presencial, tá? Uhum. Todo Isso é presencial. muito E é importante. interno, é sua equipe, Minha equipe, e faz interna. muita diferença, né? Faz muita Muita diferença diferença. mesmo. Muita, muita mesmo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre futuro e voltar a falar sobre o mercado de certificação digital. Como que a Certifique & Co se posiciona nesse mercado de certificação digital? É a pergunta de US$ 1 milhão. Acho que US$ 1 milhão já Vamos está lá. ficando barato. É, Tem que ser de tá 10 mais milhões de para ele, dólares. né, Suzana? Para você é Olha, fácil isso. hoje a gente tem um mercado um pouco mais
desenhado do que no passado, né? Uhum. Nem quando a gente quis negar a nossa vocação, a gente nunca quis, tá? Mas às vezes a gente Você desvia um priorizou pouco. É. outras estratégias, a gente conseguiu. Nós temos a vocação de ser uma empresa de distribuição, uma empresa de rede, né? Trabalhamos bem em desenvolver a nossa rede de distribuição, as nossas ARs, né? Os nossos revendedores, pontos de atendimento, em, né, vender e fazer o trabalho de validação, tá? Isso é intrínseco da gente, desenvolvemos assim, a nossa base hoje essa, não pretendemos mudar esse rumo, não pretendemos focar mais em outros canais que não esse, tá? Isso é uma premissa muito honesta, muito simples e muito básica que a gente tem por aqui, tá? Mas nós enxergamos também que não é só esse mercado que nós queremos atuar, né? Não é só esse canal que nós queremos atuar, né? Não vamos adotar e priorizar outros canais, estamos presentes sim em outros canais, mas a nossa bandeira ela vai ser sempre fazer o melhor, né, para o nosso parceiro, fazer o melhor para o nosso distribuidor, tá? A gente enxerga o futuro do certificado digital enquanto rede ICP Brasil, tá? Que a gente já tem ele muito bem constituído hoje, a gente tem ele muito bem distribuído, a gente tem os players muito bem posicionados, né? Os nossos concorrentes, a gente tem muito respeito com eles, a gente sabe as qualidades deles, eles sabem as nossas, a gente sabe como que funciona. Não há muita mudança, acredito que o mercado não vai mudar muito nos próximos anos, mas a gente tem uma área, né, que ela é totalmente inexplorada com relação à certificação digital, que é nesse contexto das assinaturas, né, da segurança, das evidências, que aí é uma área que não conflita com o mercado ICP Brasil, que a certifica, né, cresceu hoje. Então, resumindo, né, a pergunta, continuaremos forte no nosso posicionamento de rede, tá, de distribuição de certificados ICP Brasil e, né, dando ali um destaque ainda maior para o nosso parceiro, buscando não só educar ele no sentido de que ele tem que ser mais eficiente, mas também preparando ele para o futuro, né? A nossa tecnologia está mudando, né? A forma de atender está mudando. A pessoa que está na ponta, que a gente atende, que é o nosso parceiro, ele também tem que mudar. Não só sendo mais eficiente, né? Vendendo de forma diferente, atendendo de forma diferente, mas também talvez vendendo outras soluções, né? A ideia é que quando um parceiro da distribuição tiver alguma necessidade ou sentir que o negócio já não está mais legal para ele, ele levante a mão, né? E nós sejamos uma opção para ele pensar no futuro do negócio dele. Tá? Trabalhamos muito para isso nos últimos anos e vamos continuar levantando essa bandeira. Bom, Deixa eu te fazer só, também tem outra desculpa, eu pergunta. tenho uma pergunta aqui. A gente sabe que o grupo, vocês têm um apoio muito forte à rede, né? Fala um pouquinho eu não sei se está incluso no grupo Certifica, é até bom para a gente entender. Vocês têm CRM, vocês têm modelo de gestão, vocês têm BI, vocês têm uma série de coisas para oferecer. Fala um pouquinho dessas ofertas além da distribuição e da gestão. Vamos lá. O que a gente sempre procurou fazer, né? Às vezes chegava aqui um parceiro do zero, falei, bom, a gente precisa de ensinar esse parceiro de ponta a ponta. A gente precisa de ensinar ele desde emitir um certificado digital até a vender. Então, hoje se credencia uma R aqui, a R tem total liberdade para mandar 3 vendedores ficar aqui durante uma semana treinando, aprendendo a vender de acordo com os nossos métodos, os nossos processos, né? Durante muitos anos a gente até foi em loco dar treinamento para as ARs, a gente enfim, a gente fez um esforço muito grande para que replicasse todo o modelo de gestão que a gente tinha. Com relação a ferramentas, eu acho que a gente identificou uma necessidade e isso moldou muito a característica da nossa rede de venda, né, de ser mais agressivo em termos de venda, uma necessidade dos parceiros trabalharem a marca deles, né? Então, a gente via ali no primeiro momento da empresa que quando a gente visitava um contador e chegava com uma régua bonita, com
uma caneta bonita, um bloquinho bonito, uma agenda bonita de brinde para ele, ele já te olhava de uma forma diferente, né? Então, isso pode parecer pouco, mas o primeiro contato é o que, É o que né, o que fica. desenha, talvez é o que desenha todo É a o restante da hospitalidade relação. mineira também, né? Exatamente. Talvez toda a relação. E aí primeiro ponto que a gente fez é o seguinte, bom, como a gente viu que isso aqui era uma diferença para a gente conquistar os nossos clientes, a gente começou a fornecer esse trabalho de marketing para as ARs, né? Bom, vamos desenvolver os brindes para vocês, vamos fazer uma rede social bonita, vamos trabalhar aqui um blog para você, vamos fazer um site bonito, porque eu acho que o visual do seu negócio ali, a forma como você se porta digitalmente, também através da sua marca, para o contador lembrar da sua Perfeito. marca, vai ser importante. Tá? E aí foi o primeiro case de prestação de serviço para os nossos parceiros, que foi muito bem sucedido, né? O segundo foi o sistema de gestão, né? O Isso. GFCs. Bom, a gente vende em escala, né? A gente hoje aqui tem mais de 20 mil parceiros contadores, mais de 8 mil distribuidores. Como controlar toda essa rede em vários aspectos, em aspectos de atendimento, de satisfação do cliente, em aspectos de segurança da operação para emitir certificado, em aspectos comerciais, se está mandando, se não está, se está renovando, se não está, né? Em aspectos financeiros, para emitir uma nota, para emitir um boleto, para conciliar um banco, como fazer isso tudo, né? Se a gente não tivesse essa ferramenta aqui internamente, era impossível você escalar o negócio, né? Então a gente desenvolveu e replicou. De fato que, né, quando alguém iria montar uma R, a única habilidade que o dono de AE precisava de ter era ter força de vontade, energia e saber vender. O resto, toma aqui, a gente vai te fornecer tudo, o que você não der conta de fazer, a gente faz por aqui, depois você assume de lá. Então, isso foi um contexto bem, assim, bem inicial, né? Hoje, eu vou dar um spoiler para vocês, a gente Adoramos. criou internamente aqui a Universidade Certifica, né? Isso Então, era meu ponto que eu ia perguntar. isso. Eu estou chamando de UniCA agora, né? A gente ainda vai lançar ela para o mercado, ela não foi lançada, mas já dando um spoiler para vocês, que a gente já está falando isso em algumas outras ocasiões, mas ela foi criada com um intuito, né? Primeiro, de ser uma universidade para os nossos colaboradores, são mais de 400 pessoas, é difícil colocar todo mundo na mesma página, é difícil, lançou um produto novo, uma nova funcionalidade, é difícil treinar todo mundo. A universidade veio no contexto de comunicação interna, né? E no segundo passo, comunicação com a rede de parceiros, né? Então, a gente está nesse momento gravando uma trilha de conhecimento, né, para a R, uma trilha 360, que vai ter conteúdo para a R ir do zero, né, até onde ela quiser. Então, desde o lado técnico até vendas, até marketing, vamos fornecer ferramenta, né? A ideia é que qualquer um do nosso mercado que passe por esse conteúdo, né, esteja bem ciente de tudo, como que funciona o nosso negócio. E aí a gente vai continuar exercendo o nosso papel de educador, mas agora muito mais em termos de mentoria, né? Bom, já assistiu o meu vídeo, já assistiu minha aula, já usou minha ferramenta, já sabe como funciona, tem dúvida? Vem aqui, eu estou disponível para te ajudar no que precisa. E isso, né, isso também vai fazer uma ponte para o futuro, porque a gente tem o intuito de tornar a Universidade Certifica, né, já pegando esse DNA de educação que a gente tem dos nossos parceiros, de transformar também a nossa empresa em uma empresa educadora, tá? Não só para parceiros de certificação digital, mas para microempreendedores também. Então, é um conjunto de ações, tá? A gente está subindo escadinha por escadinha, mas voltando lá no início da nossa conversa, né? Na contabilidade eu também atuava como um contador Professor. educador, né? Eu tinha que ensinar, às vezes chegava um empresário lá, ele não sabia fazer um custo de uma mercadoria, Uma ele não conta sabia calcular o termo. imposto,
Não sabia não fazer uma sabia fazer conta nada. dele. E aí eu tinha que sentar a pessoa na minha frente, pegar um papel, ensinar o cara a fazer conta, ensinar ele a mexer no software, ensinar ele a implantar um CRM, e a gente entrava em tudo, né? Era uma loucura. Uhum. E eu trouxe um pouco esse DNA de educação para a Certifica, porque, no fundo, a nossa competência foi ensinar os distribuidores a fazer igual a gente, foi educar a turma a fazer Aham, igual a gente, né? exatamente. E aí, agora, como que nós vamos projetar isso para o futuro para potencializar esse DNA educador nosso, né? Uhum. Então, é bem legal. Quando eu falo desse projeto, eu fico muito empolgado, que eu acho que tem um É, mundo de oportunidades por aí. é verdade. E Ele vai ser lembrando, presencial e híbrido, vai ser remoto, e, como é le- que... é, e le- e lembrando, vocês me perguntaram de cultura, É, é, do futuro da Certifica, né? DNA a gente não muda, né? Não, Se é. a gente tem concorrentes com amigos, né, que são muito fortes ali na venda para o cliente final, no atendimento ao cliente. Se eu tentar copiar esse DNA dele, eu não não dou vai. conta, vou gastar muito dinheiro, não vou ser eficiente igual ele, É, né? Eu posso chegar, mas eu vou demorar muito. E se o meu concorrente tentar ser igual eu, DNA educador, fazer igual eu faço, ele não vai conseguir, porque isso está intrínseco com a gente. é. Isso não é copiável, né? Aham. Isso é da gente. Isso é Então, acho que cultura. Isso é isso é cultura. cultura. Isso é cultura. Exatamente, Nós já temos que nasce, tá pegar aqui, ó. nisso para pensar no futuro, né? Exatamente. Heitor, agora a gente está chegando ao fim e a gente queria te agradecer imensamente a participação e queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo esse vídeo do seu grupo, ou mesmo de quem não seja do grupo, ou de quem não seja parte da sua rede de parceiros. Falar um pouco do seu compromisso, apesar de que você já falou um monte, várias vezes sobre o seu compromisso com o mercado de identificação digital, mas fala um pouquinho sobre o que você pensa desse mercado. E também eu vou aproveitar, porque nós temos uma audiência muito jovem, nós temos 22%, né, Suzana? 25. 25% da nossa audiência está concentrada entre jovens de 18 a 24 anos. 24 anos. E você sabe que a gente não fica falando de tecnologia de telefone, nada disso. A gente fala de identificação digital, nós falamos sobre documentos eletrônicos, muitas soluções antifraude. Então, essa galera, vamos dizer assim, que está vindo aqui novinha, eles vêm em busca de conhecimento de tecnologia. Então, a gente gostaria que você desse uma palavrinha também para eles, porque você, como você falou, né, começou com 25 anos, então... Eu acho que ele não começou antes, né? A Certifica ele começou com A 25. Certifica ele começou com 25, exatamente. Com 25 ele Vamos já lá. estava se aposentando do mercado. Vamos separar em duas partes, né? Eu acho que enquanto o nosso mercado de certificação digital, eu tenho um compromisso muito grande, né? A Certifica e eu, particularmente, tenho um compromisso muito grande. Primeiro, né, em tornar o nosso mercado mais conhecido, o nosso produto mais conhecido, que as pessoas deem mais valor na segurança que o certificado digital SCP Brasil traz, né? Acho que a gente vem fazendo isso bem durante os últimos anos. Há um potencial enorme de utilização do nosso produto, né? Mas a gente tem que começar por nós, né? Cuidamos muito bem e aqui hoje há uma convergência entre todas as ACs para que a gente cuide do nosso produto, para que a gente cuide do nosso mercado, para que ele perpetue durante muitos anos e para que ele gere muitas oportunidades, né? A gente se limita a falar do mercado para a rede, para quem vende o certificado digital, mas eu acho que a gente não tem que se limitar só a isso, né? Realmente nós resolvemos um problema muito importante para a sociedade. A gente está vendo aí casos de fraude, né, no INSS e vários outros temas muito sensíveis, né, que envolvem identificação, que envolvem assinatura, e isso tudo é tema para a gente poder tratar com o maior carinho possível, porque isso afeta, sim, a vida do cidadão. Tá? Do lado da Certifica, da BRAE e da Singular, né, seguimos forte aqui nos nossos objetivos, nos nossos pilares de tecnologia, no nosso pilar de varejo e, por último, eu falei um pouco agora de educação. Acho que essas
essas três coisas estão entrelaçadas e nos próximos anos a gente pretende trabalhar isso de forma bem dinâmica, né, levando as nossas qualidades técnicas, né, também toda a nossa energia para esses novos negócios que a gente tiver nos próximos anos. Para o público jovem, né, que pensa em tecnologia, eu tenho um contexto aqui na nossa cidade de Formiga, que é uma cidade relativamente pequena, 60 mil habitantes. Acho que o exemplo da nossa empresa de certificação digital, não só a nossa, mas outras que existem aqui na região, ele será um grande exemplo para outros jovens, né, que queiram empreender, né, em qualquer área de tecnologia, né. Muito se falou que não era possível, talvez, a gente ter uma empresa de tecnologia grande numa empresa do interior, né, mas a gente está aqui para provar que isso é diferente, né. Hoje a tecnologia está em todos os lugares, todo mundo tem que estar apto a pensar, né, com a mente expansiva. E é isso que a gente faz aqui, tá? Eu acreditei que era possível, né, desde o início ali, mesmo a gente estando numa cidade pequena, não tendo um capital bom para investir, né, e a gente vê que o que foi construído hoje, ele já é, né, muito grande, mas ele pode ser bem maior ainda. Então, meu recado que vai para todo mundo, né, que hoje tecnologia está em tudo que a gente faz, né, essa área nossa é uma área muito valiosa. A gente conseguiu resolver poucos problemas, tá, na minha visão de identificação até hoje, e tem muito sim, muita oportunidade, muito mercado ali para frente, para o futuro, tá bom? Acho que Tá ótimo. basicamente é isso. Obrigada, Nossa, muito obrigada. muito obrigada pelo seu tempo. A Foi gente fica ótimo conversar com você. Estaremos de novo. Nós já fomos 2 vezes à Formiga visitar a Certifica e estamos já planejando ir a terceira vez, né, Suzano? exatamente, a gente ficaria aqui a manhã inteira conversando É. com você, porque tem uma história muito rica de superação, superação no sentido de crescimento, né? Superar os obstáculos para crescer, considerando que é uma cidade pequena, você falou 60 mil habitantes e tudo mais, mas você está projetando Formiga para o mundo. E construiu o Certifica & Co. Exatamente. Isso aí. Agora, na próxima conversa, eu vou explorar um pouco mais de vocês, tá? Eu que vou perguntar. Olha, que Que bom! legal, que legal. Aí vamos ver Muito bom. esse perfil do Heitor entrevistador, que a gente não Vamos conhece ver. ainda. Vamos aguardar, Tô, ansiosa. estou desenvolvendo. Vou ficar bom igual vocês aí. Você já é bom. Você tem uma coisa muito importante que é o carisma. É verdade. Isso aí. A gente Bom, tenta, né? Tenta sim, mas um consegue. beijo, né, que a Muito gente já tem que obrigada. encerrar. Um beijo, um grande beijo do seu time, de todas elas, da Certifica, da Singular ID, da Brai. Vocês são uns craques e nós somos suas fãs, né, Somos Suzana? mesmo, somos fãs mesmo de vocês. Um grande beijo. Obrigada. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.